Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser realmente muito polêmico. Me mandaram um convite feito por um pastor à sua comunidade de jovens. Sinceramente, até aí tudo bem, né? Qual é o pastor de jovens que não faz o convite para sua galera para um evento juvenil ou um evento de adolescentes? A questão é que nessa apresentação, esse pastor fala das temáticas. E uma das temáticas que ele iria abordar com os jovens e adolescentes é sobre o fato dele ser gay e outras coisas. Gente, é realmente o fim da picada. Eu vou passar já o vídeo. Eu editei o vídeo tirando o nome das instituições, o nome dele, obliquei a imagem dele, mas dá para entender o que ele fala, só para vocês verem que eu não estou aqui inventando. Para onde está degringolando a fé cristã. Mas antes, eu também tenho uma notícia boa, não é só notícia ruim não. Já faz algum tempo que eu não tenho dado palestra presencial. Eu estou, inclusive, nesse momento aqui em São Paulo, na casa do pastor Áureo, um pastor amigo meu, e nós estamos aprendendo a usar uma plataforma chamada Simpla, acho que é isso mesmo, Simpla. Se não me engano, é exatamente esse nome. Depois, se não for isso, eu edito aqui na produção do vídeo. Mas o que nós descobrimos? Que há como fazer curso presencial online num determinado horário, num determinado momento. Então, nós marcamos para o dia 18 de setembro, das 9 às 11 horas da manhã. Vai ser um sábado, 18 de setembro, das 9 às 11. Estou pondo aí o cartaz. Nós vamos falar um pouquinho sobre apologética, é uma introdução ao conhecimento apologético. Vamos ter noção de seitas e heresias, apologética em missões, apologética no ministério, conhecimento de apologética e conceitos, teorias apologéticas e também uma motivação apologética. Tudo por R$ 39,00. Olha que baratinho. E você pode parcelar até em 10 vezes. Então, assim, é um jeito de você estar comigo agora, no dia 18 de setembro, num sábado, das 9 às 11. Quero dizer que é uma turma limitada. Eu tenho só algumas vagas. Então, você está vendo na descrição do vídeo, embaixo do vídeo aqui, você tem o link, onde você vai lá na plataforma, faz a sua inscrição, você vai receber um e-mail. Nesse e-mail vai ter o horário, tudo certinho, igual eu estou falando aqui, para você clicar. Tem um software que você tem que baixar gratuito, que é da plataforma, para você estar junto comigo no dia 18 de setembro, das 9 às 11 horas, tendo essa aula de introdução ao conhecimento apologético. Não perca, tá bom? Vai lá, se inscreve, vai ser muito legal. É um jeito de você estar comigo, é um jeito de você ofertar ao CACP, cooperar com o nosso ministério. Vai ser uma bênção, tá bom? E fique ligado, porque assim que rodar a nossa vinheta, eu volto para falar sobre o reverendo de adolescentes que é gay. Daqui um pouquinho. Então, pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos aí. Que bom que você está com a gente. Por favor, se inscreva no canal, dê o seu like ou seu dislike no final do vídeo, divulgue, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Eu vou soltar o vídeo aqui e depois a gente volta para comentar. Lembrando que eu obliquei a foto dele, mudei a voz, cortei os nomes das instituições, porque se eu colocar é processo na certa. Então, mas dá para você ouvir, porque se eu falar apenas, muitos vão duvidar. Então, eu vou soltar aqui, você escuta aí comigo. Fala pessoal, mais especialmente adolescentes da igreja. Eu sou o reverendo. Seguinte, quero falar com vocês sobre o Acampeco que vem aí. Sexta e sábado a gente vai se encontrar, falar um pouquinho sobre estarmos. E eu queria começar me apresentando, já que a gente vai ter 2 dias aí de muita conversa e interação, não é mesmo? Quem sou eu, o que eu faço, por que eu tô aqui falando pra vocês.
Então vamos lá, eu tenho 27 anos de idade, eu fiz teologia, fiz uma formação em missiologia e uma formação em teologia pastoral. Atualmente eu estou fazendo uma formação em estudos bíblicos para ser biblista. Desde os 16 anos de idade eu sou missionário em tempo integral. Eu fazia ensino médio e servia como missionário. Desde os 14, eu comecei teologia estudando seminário teológico com 14 para 15 anos e eu sou gay. Mas esse tema também, enfim, para vocês já está mais que resolvido, então quero falar de outras coisas. Além de ser gay, eu também sou outras coisas, olha só. Eu sou reverendo, né, fui ordenado pastor. Então veja, além de gay, ele quer falar que ele é outras coisas, né? E esse indivíduo está fazendo um convite para os adolescentes da igreja. Aonde nós vamos parar? Em que mundo nós estamos vivendo? Eu quero deixar bem claro a todo indivíduo que está nos assistindo que tem uma opção sexual diferente da minha, que Deus, através de Cristo, demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. Mas esse amor não é para deixar você no pecado, porque eu vou mostrar aqui para você na Bíblia, homossexualismo é um pecado. Não adianta os grupos, enfim, os movimentos espernearem. O fato é que para nós, cristãos de verdade, o que vale é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é muito clara sobre esta questão. Deus não deixa de amar o pecador, mas Deus abomina o pecado. E não só o homossexualismo, o lesbianismo. Deus abomina a fornicação, o adultério, a mentira, o roubo, etc. Mas não adianta quererem mudar o que está na palavra de Deus. Pecado é pecado. Olha aí o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. Diz o apóstolo Paulo: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido mais haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui tem uma lista de pecados, está no meio o homossexualismo. Alguns vão dizer, pastor, mas não tem homossexualismo no original bíblico. É verdade. A palavra homossexualismo é recente. É do século XIX para o século XX. Então, obviamente que a palavra não estaria explícita do jeito moderno. Mas nós temos aqui o homossexual passivo e ainda o ativo. Olha aí, quando ele fala dos efeminados, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ele está falando dos homossexuais passivos. E quando ele fala dos sodomitas, é dos homossexuais ativos. Porque aqui no Brasil nós temos um conceito que o cara que é o ativo na relação sexual com o homossexual, ele não é outro homossexual. E não é fato. Tanto o passivo quanto o ativo, ambos são homossexuais. E a Bíblia chama o passivo de efeminado e o ativo de sodomita. Lembra aquele lance lá? Quando os anjos foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Esses são sodomitas, são ativos. E o homossexual que quer se fazer de mulher, ele é o efeminado ou o passivo, tá certo? E a Bíblia deixa claro que isso aqui é um pecado que leva o indivíduo ao inferno, que leva o indivíduo à perdição. Agora, esse texto de Coríntios é tão maravilhoso, e para você que pensa que o homossexualismo é uma coisa moderna, uma coisa nova, né? O que é novo hoje em dia é cirurgia de transformação de sexo, isso é novo. O que é novo é a ideia de homem querer se vestir de mulher. No mundo antigo isso não era muito comum, tá? Agora, a prática sempre existiu, inclusive entre os gregos e romanos, eles tinham uma ideologia da seguinte maneira: prazer você tem com outro homem. Mulher, esposa, é só para ter filhos. Então, quando o marido dizia para a esposa, olha, eu vou sair com os amigos, ela já sabia que ia ser uma orgia sexual que eles faziam entre si. Era para isso que os homens saíam juntos.
Então, a prática homossexual, homoafetiva, sempre existiu. Romanos 1 e 2, Paulo fala que as mulheres se inflamando entre si, que os homens se inflamando entre si. Então, essa prática sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Ninguém aqui está tapando o sol com a peneira. Ela só não foi tão escancarada, tão depravada como é nos dias de hoje. Isso aí é lamentável, né? No momento que estamos vivendo. Mas essa coisa sempre existiu. E o apóstolo Paulo vem e bate de frente com o status quo da sexualidade social do seu tempo. Isso aqui era realmente um desafio muito poderoso que Paulo fez nas suas epístolas. E o mais interessante é que Paulo, no final do texto que nós acabamos de ler, ele fala assim: mas haveis sido santificados, haveis sido justificados e lavados pelo Espírito do nosso Deus. Então, apesar de existir sempre pessoas problemáticas, seja na área da prostituição, do adultério, da fornicação, do homossexualismo, do lesbianismo, o poder de Deus sempre estará à disposição para haver metanoia, ou seja, mudança de pensamento e vida em abundância na graça de Jesus. A Bíblia, ela não quer condenar você. João capítulo 3, verso 17 e 18, o apóstolo João diz que Jesus, o Filho de Deus, não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. A condenação acontece quando as pessoas não olham para essa salvação tão graciosa que foi dada na cruz do Calvário. E o texto bíblico está dizendo que todos os pecados podem ser redimidos. Todos os pecados, inclusive a homoafetividade. Nós não precisamos, tá entendendo? Fazer o que algumas igrejas estão fazendo. Acolher o homossexual é importante, é necessário, como qualquer outro pecador, e a igreja sempre acolheu os homossexuais. Mas quando você parte para a aceitação do pecado, ou a normatização do erro, você não traz saúde para a vida da igreja. E os homossexuais sempre souberam, pelo menos os que eu conheci, que a igreja é diferente, mas não só os homossexuais veem isso, ouviam isso, né? A pessoa que vive em adultério, em fornicação. Eu estou aqui em São Paulo, nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu estava vindo num Uber, e o Uber estava contando que era casado, mas que como a mulher não queria muita coisa com ele servia umas marmitas para fora, ou seja, ele tinha umas relações sexuais para fora. Aí eu falei, e ele estava com a vida toda estrupiada, sabe, toda desarrumada. Esse termo foi até o que ele mesmo usou, né? Eu estou com a vida estrupiada, foi o termo que ele falou para mim. E o carro dele estava com uma lanterna quebrada. Ele falou, eu vou levar você aí no endereço, mas se porventura parar no meio do caminho é porque acabou o combustível, porque a bomba do carro também não está funcionando. Então, assim, a vida dele estava toda torta, toda problemática. Aí eu falei para ele, olha, você deveria conversar com a sua esposa, acertar os seus problemas e entender que toda ação traz consequências. E no teu caso, você está traindo maldição para a tua casa, para a tua família. Eu ainda disse para ele, você acabou de me dizer que você já é um homem com mais de 60 anos, tem 3, 4 netos. Isso é um péssimo exemplo. Você deve ter netas, não tem? Ah, eu tenho, são 3 netas e um netinho. Falei, pois é, então você tem que sair dessa vida. Aí entreguei um folheto para ele. Quando ele viu que eu era cristão, que eu era evangélico, ele falou, senhor, me desculpe, eu não queria escandalizar o senhor com os meus pecados. Eu falei, não, você não me escandalizou. O fato de você externá-los e saber que são pecados, você está diante do amor de Deus que te ama e próximo desse amor porque você sabe que está errado. Ele falou, um dia eu vou me corrigir. Eu falei, espero que haja tempo. Um grande abraço, desci do carro e fui embora. Então, pecado é tudo errado, é tudo pecado, é tudo que conduz às trevas, ao inferno. E nós, como cristãos, temos que amar as pessoas, mas dizer a verdade. Dizer a verdade. Agora, olha o que essa igreja fez. Ela pegou um rapaz de 20 e poucos anos, vendo que ele era homossexual, e fez dele pastor dos jovens, dos adolescentes. Gente, isso é de uma insanidade, de uma irresponsabilidade espiritual sem precedentes. Para piorar, ainda colocaram esse rapaz aqui numa situação constrangedora, porque deveria dar um tempo para ele,
tratar as questões emocionais dele, pastoreá-lo, dizer para ele, confrontar ele com o seu pecado, porque igreja, amados, é feita para confrontar as pessoas com o pecado. Não é para você chegar lá e ouvir, olha, você é o melhor de Deus, olha, você é o centro de Deus, você é o centro de Jesus, você é santo igual Jesus, porque é essas abobrices que nós estamos ouvindo pelos coaches da vida aí que pregam os nossos púlpitos. As pessoas precisam ser esfregadas, apertadas no seu pecado. A Bíblia diz que a ferida do pecado tem que ser esfregada, lavada, para que o pecado seja expurgado do meio do povo. Como Jonathan Edwards, quando ele prega sobre o inferno, por exemplo, a história conta que as pessoas seguravam nas pilastras da igreja e gritavam, meu Deus, não me deixe ir para o inferno. Pecadores na mão de um Deus irado, é o sermão dele. Então é esse tipo de sermão que nós temos que trazer para as pessoas. É o sermão de confronto. As pessoas precisam ser colocadas diante do espelho de Deus para ver os seus pecados, ver os seus erros, para que haja arrependimento, metanoia e transformação. Esse evangelho que hoje se prega em alguns púlpitos não muda as pessoas. A gente tem que avisar as pessoas que não se deve brincar com o pecado. Pecado tem perdão, mas pecado não é para ser um brinquedo. Ele tem que ser uma coisa que a gente leve a sério, expurgue da nossa vida, tem que ser uma luta constante do cristão verdadeiro, porque a santificação é um processo, e não a aceitação da coisa no nosso meio. Eu espero que você está me assistindo, talvez, se você tem uma visão equivocada disso, vá na Bíblia, medite na palavra de Deus, veja os textos bíblicos e analise como é que está vivendo como é que você está vivendo o seu dia a dia, porque Deus realmente tem vida e vida em abundância para você. Mas enquanto você continuar no pecado, você não é um cristão de verdade. Você precisa estar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, deixar o Espírito Santo trabalhar na metanoia na cabeça e ser transformado por esse poder. Tá bom, querido? Um grande abraço, então, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.